Olá, meus amigos. Nós estamos aqui iniciando um projeto novo, que é o programa Sindicef, e nós inicialmente queremos agradecer a SGC por nos receber aqui na casa, a Rede TV, toda a equipe técnica que está nos ajudando. Agradecer aos diretores do Sindicef e aos dirigentes do sistema diretivo que aprovaram a ideia. E o nosso objetivo aqui é expor as questões dos servidores públicos. Claro, falar do Estado de Rondônia, falar do serviço público aqui no Estado, né? Temos que iniciar agradecendo ao autor da ideia, que é o nosso Antônio Roberto Ferreira dos Santos, nosso companheiro que é filiado do Sindicef, que é o atual superintendente do Serviço do Patrimônio da União aqui em Rondônia, que trouxe essa ideia para a gente, achamos bacana e estamos tentando implementá-la. Nós vamos abordar aqui durante vários programas sucessivos de questões envolvendo todos os órgãos públicos. Hoje nós estamos iniciando pelo INCRA, porque é um dos órgãos mais antigos que nós temos no Estado, um Estado formado pelo processo de colonização, e o INCRA foi um dos primeiros órgãos que chegou, principalmente no interior do Estado, com o processo de assentamento dos milhares de brasileiros que vieram de vários estados para cá, né? A famosa Eldorado, né, da Amazônia, que era o estado de Rondônia. E para falar a respeito do INCRA, nós trouxemos nessa noite dois companheiros nossos que são filiados também do Sindicef, que são funcionários daquela instituição, que é o nosso companheiro José Lopes de Oliveira, que é servidor aposentado do INCRA, né? Ele é agrônomo, advogado, né? E é um profundo conhecedor, exerceu várias funções no INCRA, vai fazer uma exposição, nos situar aqui sobre os aspectos históricos do INCRA. E temos também o nosso companheiro Hilton Marques, que é funcionário de carreira do INCRA, já foi presidente do Sindicef, é dirigente do Sindicef atualmente, e o Hilton vai fazer para nós uma perspectiva mais dos problemas da instituição, principalmente com relação à questão da política de pessoal e algumas dificuldades que a gente enfrenta, o desmantelamento que o INCRA passa, né? A gente vai viver aqui dois momentos, o INCRA forte, que era maior do que o próprio governo do Estado aqui no Estado de Rondônia, e atualmente o INCRA que está reduzido, com suas funções fracionadas e um tanto quanto desestimulado. Mas é muito importante o papel que o INCRA fez aqui no Estado de Rondônia. Então passo para o nosso companheiro José Lopes, para ele fazer a sua saudação, e o nosso companheiro Wilton, para a gente começar aqui a nossa entrevista. Em primeiro lugar, cumprimentar você, Daniel, pela iniciativa. É extremamente importante esse trabalho de divulgar, para se conhecer a importância dos nossos órgãos públicos, dos nossos servidores públicos. Você está de parabéns pela iniciativa. Cumprimentar o companheiro Wilton, tá? E vamos tocar o programa. Wilton. Gostaria de parabenizar primeiramente ao sindicato que vem inovando com esse programa para que a gente possa divulgar o que os servidores do INCRA vêm fazendo no Estado de Rondônia. Parabenizar o Sistema Agudo de Comunicação que deu-nos os espaços para que a gente possa levar até o conhecimento até os servidores do INCRA no Estado, como todos os servidores públicos, os trabalhadores do serviço público. Pois preciso te informar que esse programa, além de passar aqui na Rede TV, no horário das 19 às 20 horas do sábado, ele vai ser repetido na Rede Globo, no horário de meio-dia às 13 horas. Então, quem perder o programa aqui na televisão vai poder ouvi-lo nos programas de rádio. E vai poder também acompanhá-lo pelas redes sociais, até porque nós temos o site, temos vários faces da entidade, e nós vamos criar todos os meios possíveis para que esse programa seja o mais divulgado da forma mais ampla possível. Lopes, você poderia fazer para nós uma pequena retrospectiva da tua vinda para Rondônia, da tua história como servidor do INCRA, como você chegou aqui no Estado de Rondônia, quando chegou e por que veio para cá? Ok, Daniel. Eu vim para Rondônia em 1977. Eu me graduei em agronomia em 76, e em 77 posso até dizer assim que fui recrutado para Rondônia. Naquela época tinha carência enorme de técnicos aqui no antigo território federal de Rondônia. Então era costume dos órgãos até procurar as faculdades que estavam formando o pessoal, inscrever pessoas que interessassem vir aqui para a Amazônia. E foi o nosso caso. Nós nos inscrevemos em 15 colegas e 10 vieram para a Amazônia, 3 para o estado do Amazonas e 7 para Rondônia. E eu aqui aportei
no dia 11 de abril de 1977, quando fui contratado e destacado para atuar num grande projeto de colonização oficial, que foi o terceiro projeto criado pelo INCRA em Rondônia, que era o Projeto Integrado de Colonização Ji-Paraná, com sede em Cacoal, era município de Porto Velho na época, e o território desse projeto hoje está fatiado em 10 municípios. Para você ver a importância que foi o processo de colonização oficial na organização da atual estrutura geopolítica do Estado de Rondônia. Então, nós trabalhamos durante 34 anos no INCRA, aposentamos em 2011, e antes de aposentar, nós fizemos questão de registrar essa experiência nossa, publicamos um livro em 2010, para que fique para a posteridade a atuação do nosso órgão, que já foi tão forte do passado, como bem você disse. Na década de 70, o orçamento do INCRA era superior ao orçamento do governo do território de Rondônia. Daí hoje está reduzidíssimo, até porque o Estado se emancipou, passou de território a Estado, veio se organizando a sua estrutura, e hoje nós somos praticamente mais um órgão público aqui no Estado. Quero apresentar, inclusive, a obra Rondônia, Geopolítica e Estrutura Fundiária, escrito pelo nosso companheiro que aqui está, José Lopes de Oliveira, e ele faz um retrato a respeito do processo de assentamento no estado de Rondônia. É uma obra que eu acredito que todos que gostam de Rondônia, que querem conhecer melhor Rondônia, devem fazer uma leitura. Inclusive, Lopes, numa das viagens que eu fiz a Brasília, eu comprei, nem por acaso, primeiro pelo nome do autor, e depois me apaixonei pelo conteúdo, né? E foi em cima, esse é também um dos motivos da gente estar trabalhando esse programa, porque junto com as ideias do nosso companheiro Antônio Roberto, com o teu livro, com o livro de um outro amigo que nós vamos trazer aqui também, que é o nosso companheiro Antônio Serafim, que é da FUNASA, nós passamos a perceber que a gente precisa de registrar o trabalho que os nossos companheiros servidores públicos fizeram, porque se eles não ficarem registrados, se nós não contarmos essa história, outras pessoas vão contar de outra maneira. Bom, nós estamos aqui também com o nosso companheiro Wilton Marques. Eu gostaria que o Wilton fizesse uma pequena retrospectiva aqui. Ele não é rondoniense, veio de outras terras para cá, que ele falasse um pouco da vida dele, da carreira dele, por que ele está hoje no INCRA, né, e qual a perspectiva dele, inclusive, com relação a esse programa. Eu cheguei no ano de 1984, já no final de 84 fui contratado pelo INCRA. Esse ano completo, em dezembro, 3 de dezembro de 2014, eu completo 30 anos de INCRA. Como você falou, nasci em Brasília, mas posso me considerar rondoniense pelo tempo já que vivo aqui no estado. Já construí família, tenho 4 filhos. Depois de um tempo do INCRA, trabalhei muito tempo na Facinca e fui para o INCRA para trabalhar no INCRA. E depois de algum tempo eu vi que a necessidade que tem da defesa dos servidores, aonde fui para o sindicato, fui secretário de informática, onde nós conseguimos criar, botar na internet a questão do sindicato, para que ele possa ser visualizado aí para os filiados no estado de Rondônia e quem estiver fora do estado de Rondônia. Me destaquei na direção do sindicato e aí fui convidado para sair candidato a presidente e fui eleito no mandato. Então a gente está aí nesse trabalho em defesa dos servidores aproximadamente já há uns 20 anos já que a gente está trabalhando com relação à defesa dos servidores. Porque os servidores, ele vem sendo atacado o tempo todo e a questão do INCRA não fica fora desse contexto. Então a gente está já há uns 20 anos em defesa dos servidores aqui no estado de Rondônia. Obrigado, Wilton. Antes da gente passar aqui para mais uma rodada de perguntas, nós queremos apresentar a ficha de recadastramento e filiação do Sindicef. Nós temos hoje aproximadamente 12 mil filiados, e só que muitos dos filiados se filiaram há mais de 20 anos na entidade. Então, esses dados não estão atualizados, principalmente com relação ao endereço, e-mail, por exemplo, nem sequer existia na época, telefones desatualizados, dados de familiares. Então, nós pretendemos, com esse processo de recadastramento e de filiação, atualizar os nossos dados para poder prestar melhores serviços para a nossa entidade. Para incentivar os nossos filiados, para que eles
procure a entidade para fazer o seu recadastramento, nós estamos promovendo no dia 1º de maio um grande sorteio. Esse sorteio, ele vai ser um conjunto de 10 prêmios, entre eles um carro e uma moto. Não é? Nós estamos em negociação com algumas empresas para fornecerem esse carro, para fornecer essa moto, né? Já temos alguns parceiros que estão se prontificando a atuar junto com a gente, inclusive a Voa Brasil, que é fornecedora do Sindicato de Passagens, já se comprometeu de doar 2 passagens de ida e volta, de livre escolha para quem ganhar, para ser sorteado no dia 1º de maio. Então, visando melhorar a prestação de serviço, nós então estamos fazendo essa campanha e esperamos que os nossos filiados participem. É muito simples para você fazê-lo, você pode procurar uma das nossas unidades do sindicato, das nossas 20 coordenações ao longo de todo o estado, ou aqui em Porto Velho, ou você pode procurar no site do sindicato. No site do sindicato você tem a opção de imprimir e entregar, preencher e entregar numa das nossas coordenações. Você pode imprimir, digitalizar e mandar por e-mail, e você pode também mandar pelo correio. No nosso site tem a informação todinha de como fazer. O importante é que só vai participar desse sorteio, dia 1º de maio, aqueles que fizerem o recadastramento. Como é que eles vão fazer? Vão preencher e aqui embaixo tem, dá para se destacar. Então, essa parte destacável aqui é que vai ser colocada numa urna e aonde vão ser escolhidos aqueles que serão contemplados no dia 1º de maio. No dia 1º de maio, esse evento, ele vai ser pela primeira vez, talvez no serviço público ligado ao sindicalismo no país, que a gente vai ter algo parecido com que nós vamos fazer aqui. Ele vai ser sorteado aqui pela Rede TV, vai começar um programa às 14h30 e vai começar às 16 horas. Vai ser 1h30 de programa em cadeia estadual, retransmitido pela Rede Globo, que é aqui de Porto Velho, e retransmitido pela Rádio Alvorada, que é do município de Ji-Paraná. Então são 2 emissoras de rádio retransmitindo ao mesmo tempo, né, juntamente com a Rede TV. Então a nossa missão é dar cobertura a 100% do estado para que todos os nossos filiados possam verificar, possam acompanhar, possam assistir nas suas casas, possa organizar grupos ao longo de todo o estado para poder assistirem junto, para ver quem é que vai ter mais sorte de particularmente ganhar esses prêmios. Mas, indiferentemente de ganhar ou não, todos os filiados do Sindicef vão ganhar, porque com essas informações novas que nós vamos ter, principalmente com relação que permite informações rápidas, tipo e-mail, tipo número de telefone, que você possa passar milhares de mensagens ao mesmo tempo, nós vamos qualificar e melhorar mais os serviços que o Sindicef presta aos seus filiados. Voltando aqui ao nosso companheiro Lopes, eu gostaria, Lopes, que você passasse para nós qual foi a tua experiência como profissional, dos diversas funções que você exerceu no INCRA, onde é que isso se deu, né, e qual o legado que, para Rondônia, desse trabalho pioneiro do INCRA. Daniel, eu no INCRA atuei quase toda a minha vida nos projetos de colonização oficial, ligado a essa parte de assentamento. Fiquei 10 anos no interior dirigindo projetos. O primeiro, como eu disse, eu ingressei em 1977 e com 8 meses que me encontrava no projeto como técnico, cheguei a assumir a chefia naquela época, que denominava de executor, era o executor do INCRA. Naquele tempo, Cacoal, onde ficava a sede do projeto, em 77 ainda era a vila de Cacoal, né, do município de Porto Velho. Então, o INCRA que na verdade era praticamente a única presença estatal naquele território. Então, se tinha uma estrutura bastante vultosa, pra você ter ideia, inclusive até patrulhas mecanizadas. Eu tenho uma situação pitoresca, logo que criou o município, que foram eleger o primeiro prefeito, escolher o primeiro administrador, o primeiro prefeito, cheguei até a ser cogitado para assumir a prefeitura do município de Porto Velho, ou do município de Cacoal. Não aceitei, por quê? Toda a estrutura que tinha para dar algum apoio na cidade, na vila de Cacoal, então, no momento já sede do município, recorriam ao INCRA. Então eu pensei assim, eu vou aceitar
ser prefeito do município se eu vou ter que estar com o PIR na mão pedindo ao executor do INCRA? Se tem uma rua esburacada na cidade, eu vou ter que pedir a moto niveladora do INCRA. Para tapar um buraco, vou ter que pedir as máquinas para carregadeira e caçambas do INCRA. Então, não, eu vou ficar aqui, porque aqui é onde está o poder, eu tenho toda essa estrutura na mão. Então, para você ver o quanto o INCRA era forte. Nós tínhamos em Ouro Preto um apoio aéreo com 5 helicópteros, no final da década de 70 e início da década de 80. Nós tínhamos um avião naval executivo baseado aqui em Porto Velho. O governo do território não tinha nada disso, e o governador dependia de algum apoio aéreo, recorria a nós, do INCRA. Então, eu trabalhei nessa época onde a gente era responsável praticamente por tudo, por ser essa única presença estatal. Então, depois, aos poucos, é que vinham chegando alguns órgãos do Estado, principalmente os servidores do território ligados à área de educação, implantando o Mobral, certo? Mas de forma ainda muito acanhada. O INCRA construía as escolas, era quem construía os postos de saúde. Numa época como essa, onde se tinha dificuldades enormes na BR-364 com os atoleiros, as máquinas do INCRA se juntavam às do 5º BEC para fazer conservação nessa estrada, para desatolar carros que vinham com gêneros de primeira necessidade, gêneros perecíveis. Então, era uma estrutura enorme e o órgão tinha esse trabalho extremamente importante. Certamente que ele não era um órgão amado por todos, porque fez uma intervenção fundiária aqui bastante expressiva. Nós tínhamos uma estrutura fundiária onde mais de 90% do território do Estado, as terras eram devolutas e organizadas naquele sistema dos seringais nativos, como se teve a derrocada da borracha, do segundo ciclo da borracha, essa estrutura agrária estava toda quebrada, vamos dizer assim. Mas as pessoas que detinham esse território tinham expectativa de os regularizar, seus donos, se apresentavam ali como donos. E o INCRA fez um trabalho no sentido de apoiar o processo migratório que para cá estava chegando, intervir nessas áreas. Se essas áreas estavam abandonadas e as terras eram públicas, então o órgão simplesmente tomava conta e criava projetos de colonização, demarcava essas terras, assentava as pessoas que estavam aqui chegando. E foi assim, enfrentando todas essas dificuldades, entre um lado as pessoas satisfeitas por estarem tendo acesso à terra e, por outro lado, um grupo menor que eram os antigos seringalistas, insatisfeitos por estarem perdendo suas terras, e dessa forma se construiu um estado onde em 77 nós tínhamos apenas 2 municípios, nós temos hoje 52 municípios. Então foram 50 municípios criados em função dessa organização da estrutura fundiária, da malha fundiária do Estado, que foi capitaneada pelo INCRA, tanto com grandes projetos de colonização oficial, quanto por regularização fundiária daquele sistema de ocupação espontânea de posse que ocorreu e ainda ocorre até hoje em algumas frentes aí de fronteiras novas, que é muito raro, mas ainda é um processo que acontece. Então, essa experiência que a gente viu, o órgão teve tradição de apoiar sempre, dar prioridade ao pequeno agricultor. Os projetos de colonização oficial eram lotes de 100 hectares. Na época, lá para fora, isso era uma fazenda. Mas para cá, se você não tivesse uma área um pouco maior, não haveria assim uma... E me parece que essa estrutura foi a que se apresentou a mais viável, porque em todo esse território dos projetos de colonização oficial é onde hoje está, por exemplo, a nossa bacia leiteira, Ouro Preto, Jaru, desses lotes de 100 hectares. Depois, como o processo migratório era enorme, não se dava conta de atender a demanda, isso foi reduzido para 50 hectares. Em 80, nós tivemos uma grande ação de projeto de assentamento rápido, onde se assentou cerca de 12 mil famílias. Os lotes já passaram a ser de 50 hectares. Me parece que a estrutura de 100 hectares, essa foi a que deu aquela pujança e criou isso que está ainda hoje sustentando esses municípios que são os mais desenvolvidos do Estado, que estão ao longo da BR-364, onde se implantaram esses projetos de colonização oficial. Perfeito. Hilton, o INCRA, ele
viveu um grande momento dele, quando ele, como já foi dito aqui pelo Lopes, ele estava acima do governo do Estado e dos próprios governos municipais. Eu, ainda criança, pude ver isso. E o INCRA hoje, Wilton, o que sobrou daquele INCRA grandioso? E na tua avaliação, até que você é um dirigente sindical, já foi presidente do Sindicef, né, e hoje representa os servidores da área agrícola, representando o INCRA, CEPLAC, SFA, junto à nossa instituição sindical. Como que você vê isso e, principalmente, quais são os principais problemas do ponto de vista de pessoal hoje para o funcionamento do INCRA? Bem, o INCRA ele vem sendo atacado de várias formas, ele vem sendo esvaziado com o passar do tempo. O INCRA, que era para fazer parte do livro de história, ser ensinado nas escolas como ter feito a política de assentamento no Estado, inclusive ele está esquecido. Hoje o INCRA ele vem sendo esvaziado da seguinte forma: nós temos a questão remunerativa dos servidores, que a gente vem tentando se igualar pelo menos ao IBAMA, que é uma das tabelas que a gente está tentando igualar. O governo ele foi muito preciso, desde a época do governo Fernando Henrique Cardoso, em colocar os servidores, dividir os servidores. E hoje a gente vem brigando para a gente conseguir se igualar pelo menos à tabela do IBAMA. A tabela do INCRA está tão ruim que os servidores atuais que foram contratados, eles passam uma chuva no INCRA, continuam estudando para fazer outros concursos em um órgão que tenha uma remuneração melhor para o órgão. Então, ele vem, na última campanha presidencial, o único candidato que falou da questão INCRA foi o Plínio. Tanto a Dilma como o Serra não falaram sequer da questão da reforma agrária. Então, a gente vê que o governo não tem olhado com muita firmeza com relação à questão da reforma agrária. Então, é essa luta que a gente vem travando, para que o INCRA seja reconhecido, inclusive, os servidores sejam melhor remunerados para que eles possam desenvolver um bom trabalho no Estado. E com relação a recursos também, cada ano que passa, o governo retira recursos que o INCRA possa desenvolver com relação a uma política de reforma agrária para não só o Estado de Rondônia, mas a nível Brasil. Então, o INCRA está sendo esvaziado, os funcionários estão se aposentando e nós não estamos conseguindo implementar a política de reforma agrária, não só no Estado de Rondônia, como no Brasil, porque é uma questão de gestão uma política com relação à reforma agrária. Wilton, ainda falando sobre a questão dos servidores, por alguns estudos da CONDICEF, que é a nossa confederação, a média de idade dos servidores públicos do país ultrapassa 50 anos. Né? E uma das bandeiras que nós temos é com relação à questão da paridade entre servidores ativos e inativos. Eu queria que você abordasse essa situação com relação à questão dos servidores do INCRA. Né? Se há uma renovação de mão de obra no INCRA para poder atender as demandas e se essa questão da inexistência da paridade, eu queria que você explicasse isso para quem está nos assistindo, com relação à inexistência da paridade para os servidores, se isso traz algum problema também de funcionabilidade para o INCRA. A questão dos servidores é porque hoje, uma das que mais cresce hoje é a questão da aposentadoria dos servidores. Acho que nós tínhamos 2.000 e poucos servidores a nível Brasil e precisaria uma renovação de pelo menos 3.000 servidores para que a gente possa desenvolver um bom trabalho no Brasil. Não vem sendo feito concurso e é uma das reivindicações nossas que haja concurso para que a gente possa renovar e uma melhor remuneração para que eles possam permanecer no INCRA. Hoje o servidor, quando ele se aposenta, ele perde em média 30% do salário e aí a gente, inclusive nas lutas nossas, que tem um reajuste igualitário entre os aposentados e os pensionistas. Então a gente vem trabalhando isso também, mas infelizmente é uma questão de governo e o governo não vem atendendo às nossas reivindicações. Eu acredito também que, acho que dois aspectos devem ser destacados com relação a uma questão de concurso que o governo tem feito e com relação a uma questão da paridade. Né? A questão dos concursos é que o número de pessoas de concursos que são feitos durante o ano é em torno de 40, no máximo 50 mil pessoas. E aparentemente, quando você trata esses números como números absolutos, dá a impressão que é muita gente. Mas quando você compara isso proporcional ao número de servidores públicos que o país tem, ele mal repõe a força de trabalho já existente. Né? Ou seja, aumenta a população, aumenta as demandas e não aumenta o número de servidores.
Por um outro lado, a questão da paridade, é que o governo Fernando Henrique Cardoso criou um mecanismo de pagar servidor através de gratificações de desempenho, né? E essas gratificações e essa política foi dada continuidade no governo do presidente Lula e hoje na presidente Dilma também, né? O que significa isso? Que quando o servidor vai se aposentar, ele leva para a aposentadoria apenas uma parcela dessas gratificações. Então nós temos muito servidor que tem tempo de contribuição, tem tempo de idade para poder se aposentar, não se aposenta, porque o que vai reduzir drasticamente os salários dele. Nem todo mundo é um Lopes que se formou em Direito e foi procurar atuar numa outra profissão, né? A maioria dos servidores, a única coisa que ele faz é aquela atividade que ele exerce, e se ele deixar de fazê-lo, reduz de forma sistemática o salário dele. Então isso gera uma situação que muitas pessoas permanecem trabalhando no serviço público, mesmo sem ter condições físicas de continuar trabalhando enquanto a idade permitir ou enquanto o corpo permitir, né? Isso diminui a qualidade do serviço público. Mas, Lopes, você foi também executor de Machadinho, né? Que foi uma área super difícil, de muita malária, de difícil acesso, talvez tenha sido um dos locais de assentamento mais difíceis, onde o INCRA esteve presente, mais difíceis do estado de Rondônia, né? Não que algum deles tenha sido fáceis, né? Porque eu vivi num deles na década de 70 e sei quanto foi difícil. Mas fala para nós um pouquinho da história de Machadinho, como é que foi tua vivência lá e qual foi a contribuição do INCRA para o hoje próspero e rico município de Machadinho. Ok, é verdade. Minha segunda experiência no INCRA, em projeto de colonização oficial, foi a implantação do projeto de assentamento de Machadinho a partir de 1983. Quando eu cheguei em Cacoal, eu cheguei num projeto que já estava em andamento, que foi criado em 1972 e eu ali cheguei em 77. Já Machadinho do Oeste eu tive a oportunidade de começar da estaca zero, tá? Onde inicialmente se utilizou de ramais de estradas da mineração Oriente Novo para chegar até o território de Machadinho, tá? No primeiro ano, o Quinto Beck deu prolongamento a essa estrada para se alcançar esse território, então tive a oportunidade de participar de todo o processo de demarcação topográfica, de planejamento das estradas, e em 2 anos e meio que ali fiquei, nós deixamos quase 3.000 famílias assentadas no projeto de assentamento de Machadinho. Ele foi um dos projetos que, apesar de fora do eixo da BR-364, como foi Colorado Oeste, que você sabe, o Paulo Assis Ribeiro, a maioria dos grandes projetos se deram no eixo da BR-364, ele foi um dos que foi implantado fora do eixo. Ele estava dentro de um contexto de um programa de financiamento do Banco Mundial do Polo Noroeste, tá, onde tinha um programa denominado de colonização de novas áreas. Esse programa financiou tanto o projeto de assentamento de Machadinho, como o projeto Urupá, como o projeto Cujubi. E o Machadinho foi o maior deles. Inicialmente seria para 5.000 famílias, mas logo começou aquela gritaria de que o Banco Mundial estaria financiando a devastação da Amazônia com o patrocínio de colonização de novas áreas, e o projeto Machadinho ele foi simplesmente seccionado e parado onde estava quando essa grita começou a ter eco, isso por volta de 1985, 86. Mas, apesar das dificuldades, realmente foi uma região muito endêmica, muita malária. Eu mesmo cheguei a contrair malária, tiveram colegas de pegar mais de 10 malárias, mas foi o território do INCRA que mais rápido se transformou em município. Ele iniciou do zero, a gente fora do território do projeto, ele fazendo estrada para chegar lá, fizemos 15 km de estrada para chegar onde se iniciaria o território de assentamento. Isso começou em 83. Em maio de 84 fizemos os primeiros assentamentos rurais, assentamos cerca de 1.500 famílias no ano de 1984. No início do ano de 85, começamos a implantar a cidade de Machadinho. Concluímos as construções da logística do INCRA e começamos a implantar a cidade de Machadinho, em 1985. E por volta, eu não sou bom de memória, mas foi por volta de 87 ou 88, que foi criado o município de Machadinho do Oeste. De forma que o território de assentamento do projeto Machadinho, ele cedeu território para a criação do município de Machadinho, tem parte
no município do Anari, né? E tem um pouquinho em Cujubi. Tá? Ali a coisa desenvolveu-se numa velocidade enorme, e como eu acho que foi, inclusive, o recorde nacional de você chegar num território totalmente desocupado, com exceção de algumas dezenas de seringueiros que moravam às margens do rio Machadinho, mas o resto estava tudo vazio. O INCRA organizou todo esse processo de ocupação. Foi, inclusive, o primeiro projeto onde as primeiras famílias foram assentadas e chegavam de ônibus nos seus lotes. Nós conseguimos, em 1 ano e meio, preparar a lota e abrir estrada para essas 1.500 famílias. A gente tinha a facilidade de ter uma barreira natural que era a mineração Oriente Novo, onde só trafegava ali carros autorizados, então passavam os carros da mineração e os carros do INCRA. Então, não possibilitou o processo de invasão prévia. Então, a gente conseguiu preparar essa área e levar as 1.500 primeiras famílias sem ter nenhum incidente dessa questão de invasão, de ocupação espontânea. Inclusive, levamos gente de todo o estado, até da sua região lá de Colorado do Oeste, nós recebemos levas de pessoas de lá, organizadas na época pelo Irã, que vieram e receberam lotes ali em Machadinho. Então, uma experiência muito gratificante quando a gente vê hoje o município de Machadinho do Oeste. A cidade de Machadinho do Oeste é uma cidade até arrumadinha. E ali, em 83, não existia nada. Nós tivemos a oportunidade de participar desse processo. Fomos homenageados logo que virou município, não sei se na primeira legislatura da Câmara Municipal, se na segunda botaram uma rua lá com o nosso nome. Então, aquela rua Dr. José Lopes de Oliveira em Machadinho do Oeste, para quem chegou lá recentemente e não me conhece, é o cidadão aqui que foi homenageado. Como em Cacoal, por exemplo, tem um bairro, o bairro do INCRA. Então, uma justa homenagem que fizeram. Lá em Machadinho tem um núcleo chamado de Quinto Beck. Foi o local onde a gente primeiro montou acampamento e se instalou para acompanhar Ouro Preto também tem o bairro do INCRA, né? As construções, primeiramente pelo Beck, e depois nós contratamos 2 grandes empreiteiras de estrada, que inclusive estavam trabalhando na BR-364, como a EIT lá do Nordeste, que construiu estrada em Machadinho do Oeste. Então, ali onde tem um núcleo que certamente, uma vila que certamente vai virar município, uma hora, que chama de Quinto Beck, uma homenagem muito justa ao Quinto Beck, porque ele que fez o acampamento ali. Preparou lá 2 barracas para nós, um era o nosso escritório e outro era o nosso dormitório. E ali, em 83, a gente começou a tocar esse processo, onde fiquei 2 anos e meio, uma experiência muito gratificante e muito rica, ver aquele território como se desenvolveu, como produziu, inclusive líderes políticos, como é o caso do Neudi, que chegou a presidente da Assembleia Legislativa. Aliás, eu tenho até essa sorte dos territórios onde eu participei, são territórios que foram semeados nomes que viraram grandes líderes no Estado. Rolim de Moura, que era um setor do projeto integrado de colonização de Paraná, de Cacoal, onde no dia 10 de agosto de 1977 eu tive a oportunidade de coordenar a demarcação e a entrega das 10 primeiras datas urbanas, lotes urbanos. Tá? Nós temos ali a maioria dos grandes políticos do Estado, os grandes nomes, são de Rolim de Moura. Valdir Halp, que passou a morar ali por volta de 79, 80, ele morava em Cacoal, se instalou em Rolim de Moura com casas de bateria, virou um grande líder, foi o vereador eleito na primeira eleição de Cacoal. Ele se elegeu vereador do município de Cacoal quando Rolim de Moura era distrito de Cacoal. Depois foi o primeiro prefeito eleito, né? Governador, senador, Marinha Halp, deputada mais votada do Estado, tudo ali em Rolim de Moura, Expedito Júnior, da região de Rolim de Moura, os Cassol, da região de Rolim de Moura. Tá? Então, a Rolim de Moura produziu uma gama enorme de líderes políticos aqui no nosso Estado. E nós tivemos a oportunidade de participar do processo de criação daquela cidade. Eu queria aproveitar, Lopes, você citou aqui algumas pessoas e nós queríamos mandar um abraço muito forte para o Flávio, que é o atual superintendente do INCRA. Ele era para estar aqui junto com a gente para falar sobre a política do INCRA atual, mas ele teve compromisso em Brasília, né? Então, que é filiado nosso do SINDCEF
que foi executor do INCRA também lá em Machadinho, que foi prefeito de Machadinho também. Tá, e antes disso, ele trabalhou comigo no processo de implantação do projeto de assentamento de Machadinho. Eu era a figura do executor, do chefe do projeto, e o Flávio eu o encarreguei de coordenar a parte de assentamento dos colonos. Então, o Flávio sempre muito jeitoso, né, muito simples e habilidoso, tá? Ele fez, vamos dizer assim, a plataforma do nome dele, que depois transformou em administrador de Machadinho, em prefeito, tá? Com esse trabalho pioneiro da implantação do projeto de assentamento de Machadinho. Então, é um camarada que merece o respeito àquela região, porque ele está ali desde o semeio da primeira semente. Isso. E uma outra pessoa também que a gente queria destacar aqui, deixar o nosso abraço a ela, é o Clétio Muniz de Brito, né, o famoso Britão do INCRA, que já foi executor do INCRA em Pimenta Bueno, né? Foi superintendente aqui. Já foi superintendente lá entre 95 e 98, né? Que eu me lembro bem dele nesse período, e que hoje está representando, né, o povo de Rondônia na Assembleia Legislativa. Inclusive foi convidado nosso também, mas também estava cumprindo uma agenda em Brasília. E eu não posso deixar de mandar, em nome deles, mandar um abraço a todo o pessoal que construiu do INCRA, que ajudaram a construir Colorado, Cerejeira, Cabixi, Pimenteiras, Corumbiara. Né? Eu faço isso na pessoa do nosso amigo João Nunes de Moraes, né? Ele e a esposa dele, a nossa companheira Graça, que era funcionário do INSS, que aposentava o povo. Né? O Joãozinho assentava e depois, quando eles trabalhavam vários anos, a dona Graça aposentava. E também o nosso amigo Irã Cabral, que foi executor do INCRA lá em Colorado durante muito tempo, nosso amigo, e que hoje mora em Porto Velho. Né? Inclusive está, com certeza, sabe desse programa, está aposentado, sabe desse programa, está nos vendo hoje. E em nome daqueles, um dos filhos daqueles que chegaram às levas ali em Colorado, quero agradecê-los pelo trabalho que eles fizeram. E quero citar aqui, da minha região, vou pedir para você fazer citado em algumas regiões que você passou, algumas pessoas, né, que foram, o INCRA foi importante na vida deles. Eu cito, por exemplo, em Colorado, o seu Alexandre Dorazio, né, que é o primeiro lote na divisa da cidade, saindo para o lado de Cabixi, é o lote da família do seu Alexandre Dorazio. Lá ele criou todos os filhos, né, ele e a dona Aparecida, que inclusive foi minha professora, que já é falecida, né, o Afonso, o Roberto, o André, toda a família, né. Eu não posso esquecer o meu tio, que foi quem trouxe a gente para Rondônia, que chegou em Colorado em 74, em Vilhena, Colorado. O tio Antônio Manuel do Prado, que faleceu em 86, mas ele conseguiu trazer todos os cunhados dele para cá, a família, e quem foi o pioneiro nosso nesse processo foi ele, e através dele a homenagem a toda a família nossa que está aí. Um companheiro nosso que viria para cá, que é de Cerejeiros, o seu Gregório Lopes, né? O seu Gregório chegou também nos anos 70, final dos anos 70, começo dos anos 80, lá em Cerejeiras, foi assentado do INCRA na linha 4, da terceira para a quarta eixo, no quilômetro 4, e lá ele e a família dele construíram uma comunidade, né? Ele chama lá, que é o time do Internacional, mas é o seu Gregório e família, né? O Exídio Lopes, filho dele, já foi vereador na cidade, o Edmar atualmente o vereador mais votado de Cerejeiras, já nascido lá em Cerejeiras, e também na família do seu Gregório tem duas filhadas nossas do CENTCEF, as minhas amigas professoras rurais, já caminhamos junto por lá carregando livro nas costas, a professora Odete Lopes e a professora Elizabeth Lopes, são as irmãs Lopes lá, que são professoras lá da linha 4. E tem um amigo comum, o Lopes, que ele começou lá em Cerejeiras e depois foi para Machadinho, que é o seu Salvador Camargo. O seu Salvador Camargo veio de Santa Catarina, foi pioneiro lá na nossa região, e aí ele achou que lá em Machadinho poderia ampliar um pouco a área de terra dele, pegou e foi embora para Machadinho, mas uma figura que ajudou a contribuir e ajuda a contribuir as duas regiões. Hilton, o INCRA, ele não é mais o INCRA de 30 anos atrás, né? O governo fracionou isso daí, e do ponto de vista estrutural, né, o que você acha por que você acha que o governo promoveu esse fracionamento do INCRA, né? Quais são as demandas do INCRA hoje e se na sua perspectiva, se o governo federal está conseguindo fazê-lo de forma eficiente e se você tem alguma ideia do porquê que ele não faz, se é que você entende que ele não faz de forma eficiente. O INCRA ele foi
desmembrado agora, há 5 anos atrás, com a criação do programa Terra Legal. Ele, nessa data, a presidente Dilma era a secretária da Casa Civil, e o Mangabeira Umbro, que era o ministro também, que criou aquela polêmica toda, ele conseguiu fazer o desmembramento do INCRA com o Terra Legal. O Terra Legal fazendo a regularização fundiária das áreas que são da União, e o INCRA ficando apenas com os projetos de assentamento. Dizendo que o INCRA não estava atuando, mas naquele momento que a presidente da Casa Civil, que era hoje atual presidente da República, ela foi a público dizendo que estaria mudando entre leis e decretos para que o Terra Legal pudesse funcionar, ela ali naquele momento ela inocentou o INCRA, dizendo que o problema não era o INCRA como um todo, era a questão que emperrava o INCRA, eram as leis. Se ela tivesse feito naquele momento, alterado os decretos, as leis que eram necessárias para fazer a mesma coisa que estava sendo feito, o INCRA teria feito a regularização daquelas pessoas que ali estavam há muito tempo. Então, o servidor do INCRA, ele tem que respeitar as leis e por isso não fazia. Então, é uma questão de gestão, não de que o INCRA não gostaria de fazer. Hoje, a gente sente que o estado de Rondônia é o estado que mais conseguiu, entre cadastros e fazer trabalho com relação à Terra Legal. Mesmo assim, ele não conseguiu satisfazer os deputados e senadores do estado de Rondônia. E hoje tem uma insatisfação geral de toda a Amazônia Legal, os deputados e os senadores, inclusive, se fala até de não prorrogar o prazo do Terra Legal e que todas as atribuições voltem ao INCRA, porque o INCRA ele tem condições, tanto é que o Terra Legal não tem servidores, são servidores do INCRA que estão no Terra Legal. Então o INCRA tem todas as condições de fazer a regularização, desde que o governo tenha interesse de fazê-las. Infelizmente a gente vê nos debates políticos, nós vamos ver esse ano novamente na questão presidencial, e os debates eles esquecem a questão da reforma agrária. O governo ele fez muito bem a questão de dividir os órgãos. Hoje cada órgão tem uma tabela, eles brigam entre si, e isso foi muito bem feito. O INCRA não foi diferente. O INCRA ele vem... a gente tem um problema interno muito grande, que é a questão, a gente não está unido por questões internas, e uma coisa que a gente vem brigando sempre é a união não só do INCRA, como dos servidores federais, para que eles possam alcançar seus objetivos. A perspectiva com relação ao INCRA, por exemplo, você quer acabar com o órgão, não coloque recurso nele para que eles possam desenvolver o seu trabalho. E isso vem fazendo, ano a ano, o governo tirando recurso do INCRA para que ele possa promover a reforma agrária que precisa nesse estado como no Brasil. A gente vê o Ministério do Desenvolvimento Agrário, um foco muito grande ao agronegócio, que é aquelas pessoas que têm grandes terras, com grandes plantações, e se esquece daquelas pessoas que têm os lotes, igual você citou, de 100 hectares, que foram implantadas lá, e muitas vezes são desassistidas. E elas são desassistidas não porque os servidores do INCRA, eles não trabalham com relação a isso, é porque o governo não dá condições e recursos financeiros para que os servidores possam desenvolver o trabalho dele. E aí com isso você consegue fazer, não que o órgão fique enfraquecido, as pessoas criticando o órgão, e aí a gente está vendo o esvaziamento do INCRA, que não está tendo concurso público, os servidores estão mal remunerados, e aí uma coisa que eu coloco, como é que pode um motorista do IBAMA, que anda nos mesmos carros que o INCRA anda das mesmas estradas, receber metade do que o motorista do INCRA recebe. Então, você vê que ele está fazendo uma política não sei nem como posso dizer, mas ele não atende às reivindicações dos servidores do INCRA e a tendência é acabar com o INCRA. O INCRA que foi um órgão forte no passado, que as pessoas tinham respeito com relação ao INCRA, hoje tem servidores do INCRA saindo para trabalhar na prefeitura, sendo melhores remunerados, inclusive. Então, ele vem sendo esvaziado com relação aos servidores, vem sendo esvaziado com relação a recursos, e a tendência é as pessoas criticarem porque ele não está operando. Então, é uma questão de gestão, e a gente vem brigando para que isso possa melhorar com recursos e servidores com relação a isso. Eu gostaria de fazer um adendo a essa questão estrutural. Quer dizer, o INCRA, quando nós chegamos aqui, década de 70, até a primeira metade da década de 80, tinha a estrutura montada aqui em Porto Velho e tinha os projetos do interior do estado.
existiam duas figuras de projetos. Existiam os projetos fundiários, existiam os projetos de assentamento. Os projetos fundiários, eles tomavam conta, mais ou menos, cada um de um quarto do território do Estado. Cada um tinha mais ou menos um quarto dividido. Por que essa divisão? Porque o trabalho fundiário era aquele onde você ia fazer o diagnóstico fundiário do Estado, pesquisar onde existiam terras devolutas, onde existiam terras que já estavam regularizadas antigamente pelos estados do Amazonas e do Mato Grosso, porque Rondônia se formou com terras oriundas do estado do Amazonas e do Mato Grosso. Então, eles faziam esse diagnóstico fundiário, né, chamado de ações discriminatórias, para separar o que era particular e do que era devoluto ou terra pública. Aquilo que não estava regularizado, era pouquíssima coisa que estava regularizada, arrecadava em nome da União, e aí, onde já tinha processo de ocupação, desencadeava o processo de regularização fundiária, que era feito pelos projetos fundiários. E onde tinha territórios vazios, destinava para a criação de projetos de colonização oficial. Então, fazia-se as duas coisas em Rondônia. Fazia-se muita regularização fundiária e se fazia os projetos de assentamento, que era a nossa reforma agrária à época. Então, extinguiram os projetos fundiários e passaram para segundo plano e depois para plano nenhum a regularização fundiária. Então, foi decisão governamental a partir do primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária, que foi do governo Sarney, onde deixaram de dar importância à regularização fundiária. E essa coisa foi se acumulando, o passivo foi aumentando e depois, para justificar essa inércia, criam o programa Terra Legal para poder dar uma resposta e colocando a culpa no órgão que não vinha fazendo a regularização fundiária. Não vinha fazendo porque era uma decisão de governo de que aquilo não era a prioridade. A prioridade era única e exclusiva projeto de assentamento de reforma agrária, quando os ocupantes das terras fora de território de assentamento, a maioria dos nossos poceiros são poceiros de pequenas áreas, que deveriam ter o mesmo tratamento e ter a preocupação de ter suas áreas regularizadas. Então foi isso que aconteceu e por isso que o INCRA pegou essa pecha de que foi inoperante aí dezenas de anos, mas era a política do governo da época. Eles estruturaram o INCRA, que tinha essa estrutura que funcionava muito bem, que era os projetos de assentamento e os projetos fundiários, que faziam essa parte fundiária, né, de organização da estrutura fundiária, de regulação fundiária, das questões constituídas, chegava e resolvia essas questões. Então aconteceu isso foi péssimo para o INCRA. Perfeito. Nós estamos aqui num projeto que é de divulgação do serviço público, um projeto do SINDCEF, cujo mentor intelectual, nosso companheiro Antônio Roberto Ferreira dos Santos. Queremos mandar um abraço para ele, sei que ele está nos assistindo. Falamos para ele que estaríamos hoje aqui tratando sobre esse assunto e queremos falar aqui da nossa campanha de filiação e recadastramento. Nós estamos, esse é um trabalho que nós estamos promovendo para melhorar a qualidade do serviço prestado pelo sindicato. Então, o filiado vai atualizar seus dados cadastrais, seus números de documentos, principalmente endereço, e-mail e telefone. E também os dependentes que cada afiliado tem. O porquê disso? Porque através desses dados nós vamos emitir carteiras que vai facilitar o acesso dessas pessoas aos locais do SINDCEF. Por exemplo, nós temos alojamentos em várias localidades, temos alojamento em Porto Velho, temos em Guajará, temos em Ji-Paraná, estamos com um projeto de construir em Ariquemes, de construir em Vilhena, e então nós queremos que seja bem atendido nas nossas unidades aquelas pessoas que sejam identificadas como filiados ou como dependente dos nossos filiados. Para estimular o nosso pessoal a participarem, nós estamos promovendo nessa campanha, no dia 1º de maio, vai ser televisionado um sorteio onde que cada um que assinar a ficha de filiação vai ser destacado uma parte aqui da ficha e ele vai participar desse processo de prêmios. Um incentivo para que os filiados, na verdade, possa ser melhor tratado pelo nosso sindicato. Então vão ser 10 prêmios, entre outros um carro e uma moto. Nós estamos negociando com a empresa que vai ser a fornecedora e ele vai ser transmitido pela televisão. Então vai ser aqui na Rede TV, vai começar às 14h30, vai até às 16 horas do dia 1º de maio.
vamos com cobertura para o estado todo e ainda vai ser transmitido também pela Rádio Globo e pela Rádio Alvorada, a Rádio Globo aqui de Porto Velho e a Rádio Alvorada de Ji-Paraná, né? Então é uma ideia de percorrer o estado todo. Então é muito importante que os nossos filiados procurem o sindicato, façam a sua ficha de recadastramento, ajude a gente a melhorar o atendimento que nós pretendemos fazer aos nossos filiados e quem sabe você vai ganhar um carro, vai ganhar uma moto, uma TV, uma geladeira. A Voa Brasil já se prontificou de ser nossa parceira, você pode ganhar 2 passagens aéreas para ir para qualquer local do país, né, para o filiado e para um acompanhante, né? Então me incentiva mais para que os nossos filiados possam fazer o recadastramento. Nós estamos aqui também divulgando um livro, Rondônia, Geopolítica e Estrutura Fundiária, escrito pelo nosso companheiro que está nos ajudando aqui a falar sobre o INCRA, o José Lopes de Oliveira, que é leitura obrigatória. Esperamos que os nossos estudantes e os nossos homens públicos, aqueles que querem hoje ser vereador, prefeito, deputado, senadores, é importante que eles conheçam a história de Rondônia, né? Porque não tem condições de você falar de futuro se você não conhece o passado, né? E essa obra do Lopes, ela é muito importante porque ela ressalta a importância do trabalho de todo mundo que contribuiu, ela ressalta o trabalho dos funcionários do INCRA, ela ressalta o trabalho da instituição INCRA, ressalta o trabalho dos colonos que vieram para cá e deram a sua contribuição, né? Rondônia é um milagre nesse país. Pegou-se um estado que não tinha nada e hoje é um dos estados mais prósperos da federação. Eu sei que às vezes as pessoas não têm dimensão do que foi feito aqui no estado de Rondônia, né? Somente a gente que anda nesse estado de ponta a ponta fazendo hoje o trabalho do sindicato, a gente sabe como é próspero esse estado e tão grande é o trabalho feito pela nossa população. E eu queria aproveitar a oportunidade também de registrar um evento que teve na última quarta-feira na Assembleia Legislativa, um evento em homenagem aos 91 anos de um outro órgão público aqui no estado de Rondônia, que é o INSS, né? Por iniciativa do deputado Ribamar Araújo, quero mandar um abraço para ele, parabenizá-lo pela ideia, mobilizado pelos nossos companheiros Luiz Carlos, né, que é companheiro nosso também filiado do Sindicef, que é esposo da Sônia Werneck, é o casal INSS, né, os dois trabalham lá, e a Sônia é diretora do nosso sindicato também, agora fazendo parte da nova diretoria. E nós fomos participar para prestigiar o INSS e eles acabaram prestigiando a gente e nos deram esse certificado aqui. Então quero agradecer ao deputado Ribamar Araújo, agradecer aos colegas do INSS de ter lembrado. Eu acredito que essa homenagem aqui não é para mim, Daniel Pereira. Essa homenagem aqui é para o Sindicef, para o trabalho que nós estamos fazendo em defesa dos interesses dos servidores e, inclusive, ressaltar o pronunciamento que foi feito lá durante a homenagem pela atual superintendente, né, a Márcia Regina, que é a atual superintendente aqui em Rondônia, e foi perfeito, Hilton. Essa discussão que você fez com relação aos servidores do INCRA, ela fez com relação ao servidor do INSS. Até fui parabenizá-la, falei, olha, eu tinha pretensão de me inscrever para falar alguma coisa, mas diante do que você falou, o que eu vou repetir o que você falou? Não vou falar nada, vou ficar quieto. Então, meus parabéns para ela, e ela vai ser uma entrevistada nos próximos programas que nós queremos trabalhar aqui sobre os nossos companheiros do INSS. Lopes, o processo de colonização de Rondônia nos anos 70, ele se deu assim no momento de eclosão em plena ditadura militar, né? Naquele contexto estava sendo criado o MST, lá em Ronda Alta, lá no Rio Grande do Sul, né? E aí inventaram até alguns os pensadores da ditadura militar, o Golbery, né? Eles criaram uma famosa frase com relação à Amazônia, que era o famoso integrar para não entregar, né? Mas, na verdade, eles, na nossa perspectiva, o que eles fizeram foi pegar milhares de pessoas que estavam em função do processo de imigração no sul do país e trazido para cá, né? Você que chegou aqui, que veio também como migrante, que deu a sua contribuição, qual é a tua avaliação que você tem da importância do trabalho do INCRA naquele momento de profundas mudanças sociais no Brasil e principalmente no que diz respeito à questão da luta pela posse da terra? Ok, vai ser um retrospecto aqui. O processo de ocupação de Rondônia, ele começou a ser planejado e colocado em prática esse planejamento com a presença aqui já em 1968, ainda pelo IBRA, né? O IBRA. O INCRA é um órgão que surgiu da fusão do IBRA, que era o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária,
do INDA, que era o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário, e da SUBRA, que era uma superintendência de reforma agrária. Esses 3 órgãos foram fundidos e foi criado o INCRA em 1970. Mas em 68, 69, já foi criada uma delegacia de terras aqui, que abrangia Rondônia e o Acre, vinculada a uma coordenadoria do INCRA em Goiás, em Goiânia. Né? O governo militar ele se destaca na questão de planejamento. Militar, eles são muito planejadores. Então, eles planejaram e indicaram eixos, que chamaram eixos de desenvolvimento. Né? Então, já estava na cabeça fazer direcionamento para que essas áreas fossem ocupadas e desenvolvidas. Tem sempre aquela preocupação de Forças Armadas com relação a fronteiras. Então, nosso Estado é um Estado que tem fronteira internacional. E o militar sempre entendeu que a fronteira bem definida é aquela ocupada com seus filhos, com os seus nacionais. Então, tem tudo isso para explicar esse processo que se deu de estímulo à ocupação da Amazônia. Além de que o território com a densidade demográfica mínima, né? Pouco ocupado. Aqui, vivendo ainda os nossos indígenas, né? Um pouco ocupado. Agora, Rondônia, como fica logo, a porta de entrada da Amazônia, até que para cá não se teve um processo do próprio governo trazer as pessoas e colocar aqui como ocorreu na Transamazônica, onde enchiam aviões da FAB, e traziam as pessoas que estavam sendo assentadas na Transamazônica. Aqui em Rondônia, o processo migratório já foi espontâneo, que começou a partir da abertura da BR-364. Abriu a estrada e teve território vazio, então já existe a tendência natural do homem, tá certo, procurar ocupar essas áreas. A BR-364 foi um dos principais eventos que contribuíram com o processo de ocupação de Rondônia, porque se iniciou esse processo de imigração espontâneo para cá. E aí, aqui, o governo teve que se virar para criar projetos e mais projetos de colonização para poder atender essa demanda migratória. E, normalmente, ele só fazia correr atrás do que já estava em excesso. Sempre um passivo grande de pessoas. E aí, esse processo de ocupação, as pessoas entrando naqueles antigos seringais, isso, logicamente, gerou conflitos, onde se teve uma participação muito importante naqueles anos, 69, 70, de uma figura que é pouco lembrada, o Capitão Silvio de Farias, que era o chefe do projeto fundiário Rondônia, que depois foi dividido em 4 projetos fundiários. Então, ele, um militar aposentado, veio para cá e mandou a instituição e foi quem viabilizou, vamos dizer assim, o primeiro território para o primeiro projeto de colonização oficial, que foi o projeto Ouro Preto. Tá? Ali existiam seringalistas que se diziam donos daquelas terras. Mas eu defendo a tese de que em Rondônia, praticamente a propaganda do chamamento do pessoal da Amazônia, tá? Ela, para cá, o processo de imigração começou muito antes. Tá? Começou muito antes. Mas, na verdade, existia a política do governo, sim, de ocupar a Amazônia, e diziam que estavam viabilizando terras para homens sem terras, colocado em terras sem homens. Pois é, queremos agradecer aqui a presença do nosso amigo José Lopes de Oliveira, que nos deu uma aula aqui a respeito do que foi o INCRA, do trabalho feito aqui no Estado. Agradecer ao nosso companheiro Wilton Marques, que também tem dado a sua contribuição como funcionário do INCRA. Agradecer à diretoria do nosso sindicato por ter aprovado esse projeto que nós estamos iniciando, e toda semana agora nós trataremos de um tema diferente. Hoje nós prestamos uma homenagem aos servidores do INCRA, ao Estado de Rondônia, aos pioneiros e todos aqueles que fizeram esse Estado ser um grande Estado. No próximo programa nós vamos abordar as questões envolvendo os servidores da FUNASA,
que são outros trabalhadores também que deram a sua contribuição e que, se existe um estado de Rondônia, principalmente do ponto de vista da permanência dos homens assentados pelo INCRA, os homens e mulheres, foi em função do trabalho desse pessoal. Então, queremos agradecer a todos, esperamos que quem assistiu tenha gostado. Sugestões podem ser enviadas pelo e-mail que ficou passando aí nos caracteres. Toda e qualquer sugestão de programa, de ideia, será muito bem-vindo como contribuição, né? E ajude a melhorar esse programa. Pedimos desculpa por algumas falhas, porque o apresentador é neófito no assunto, é a primeira vez que faz isso. Espero que a gente tenha conseguido atingir o nosso objetivo, que é de prestigiar aqueles companheiros que trabalham junto com a gente, que são filiados à nossa entidade, e mais do que isso, prestigiar a população do estado de Rondônia, que são clientes do trabalho feito pelos nossos companheiros do INCRA. Obrigado a todos pela assistência.